Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, que a paz do Senhor seja sobre ela e as bênçãos do Senhor, amém? Já agradeceu hoje, agradeceu a Deus pela vida, pela comida, pela sua casa, pela sua moradia, pela sua cama, pela sua saúde. Temos que agradecer ao Senhor, independente do vale, da situação, da prova, agradeça, pois Ele está mostrando o poder dele se aperfeiçoando na sua fraqueza, nos momentos difíceis. Amém? Hoje eu vim com uma palavra, o Espírito Santo me direcionou. Está lá em Atos, capítulo 9, do versículo 20 ao 25, que conta um pouco de Saulo em Damasco. Diz assim a palavra: Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar, o Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornaram cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Olha só, Saulo foi logo depois da conversão dele. Logo que ele se converteu, ouviu a voz de Deus tremendamente que vinha do céu. Ele já começou a pregar nas sinagogas, pregando sobre Jesus, Quem crê fosse batizado. Mas Saulo, na época, antes dele receber o nome, ele tinha uma graça tremenda, recebeu uma unção poderosíssima, que ele pregava forte, E as pessoas não sabiam o que falar. Você imagine como que era que ele pregava as palavras para convencer as pessoas de que Jesus era Messias, o Filho de Deus, E eles não sabiam o que falar. Falou: nossa, cara, não tem o que falar, porque o que não vai falar? Pensa. Mas, como o inimigo ele não sossega, reuniram para resolver matá-lo. Eles ficavam vigiando os portões da cidade dia e noite para matar. Você tem que entender que quando a unção é poderosa sobre sua vida, a graça do Senhor, tem uma palavra forte, você vai ter que entender que você vai passar por esse tipo de situação. Perseguição, ameaça de morte, o tempo todo, pela fé que você confessa. Você vai entender que você vai passar por isso. Paulo, em toda a tua trajetória, aonde ele ia, era ameaça de morte, gente querendo perseguir ele para matar, para prender, para fazer as coisas ruins com ele. Mas o que ele fazia? Parava. Ele falava: ai não, eu vou parar, porque aqui não dá para... Não, ele continuava, porque ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele estava confessando, quem era, o Deus que ele servia, que podia todas as coisas. Eu não vou parar. Porque é assim, gente, o diabo, ele vai perseguir, ele vai falar a palavra de maldição, vai zoar, vai fazer vídeos pesados, Vídeo pesado, tirando sarro, brincando mesmo com a palavra do Senhor, a mensagem.
E você vai ter que estar ali, ó, firme. Firme e forte, né? A Bíblia fala, ame os seus inimigos, ter sede misericordioso com ele, assim como Deus foi com você. Então, a gente não pode rebater. Jesus nos deixou um mandamento, ame uns aos outros. Então, a gente tem que amar e pedir a misericórdia. Essas pessoas precisam ser salvas, precisam ser alcançadas. Você tem que lembrar que Mateus, capítulo 10, versículo 16, diz assim, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Então tem que ser rápido, tem que ser ligeiro. O diabo é astuto, o diabo ele chega de fininho, mas a gente tem que estar o quê? Ó, temer ao Senhor. Tá esperto. Tem que estar ligeiro, não pode estar moscando. Né? A perseguição, as ameaças vai acontecer. Vai acontecer, mas você tem que entender o quê? Que o diabo, o inimigo, ele só ameaça. Que ele não pode fazer nada. Então, o que ele quer colocar em você? Medo. Para você ficar com medo. Para você sair do foco. Tirar o foco do céu. Vai deixar você com medo. Vai fazer você, né, querer recuar. Não prestar mais atenção. Ficar focando mais nas ameaças, na perseguição. Mas você não pode, ó. O seu foco é no alto, é no céu. Olha para o alto. Olha para Deus, confia na palavra do Senhor. O diabo ele só ameaça e não pode fazer nada. Então ele vai querer colocar o quê? Medo em você. Medo para você se afastar de Deus. Porque o medo afasta você de Deus. Então ele vai querer colocar medo, seta de medo. E se você ficar focando na perseguição, nas ameaças, você vai parar. Mas a palavra fala, né? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Se não tiver ações, ficar parado, como que essa fé vai salvar você? Se você não crê. A fé, se ela não vem com ações, você não crê, você não crê que é Deus cuidando de você, que Deus está sobre sua vida. Você vai parar, você vai ter medo, você vai olhar para a perseguição, para as ameaças de morte, ou você vai olhar para o céu e vai entender, não, Deus, né? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflições, por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente. Você vai ter medo? Você vai confiar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é o Deus falando aqui para você. Ó. Eu sou o teu refúgio e a tua força. Salmos, né? Versículo 7 do Salmo 46. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por que você vai temer? Por que você vai parar? Continua. Continua, não dá para passar. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. E pode dizer a ele, o Senhor, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. Você não terá medo do perigo da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará
e viverá e verá como os maus são castigados. O justo, ele permanece de pé. O justo não cai. Quem que cai? Os maus. Eles caem nas próprias armadilhas. O mal, ele cai sozinho. Não precisa a gente amaldiçoar, querer o mal, ficar bravo. Não precisa. Ele vai cair sozinho. Nada acontece com o justo. Aquele que é filho de Deus, que Deus está com ele, Deus protege, Deus guarda, independente da situação. Você tem que saber que Deus vai agir no momento certo. Então é a fé, ó, até o fim. Não, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou orar, eu vou fazer. Continua, firme. Porque no momento exato Deus vai agir. É que nem na prisão, Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, né? Teve um tremor, as portas se abriu, corrente caiu no chão. O poder de Deus aconteceu e eles saíram de lá. O povo não entendeu nada. Mas eles se desesperaram? Blasfemaram contra Deus? Não. Ou manteram a fé? Manteram a fé e começaram a louvar, a orar à meia-noite. E depois aconteceu isso. Firme na fé. Firme na fé. Porque você vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Você vai glorificar o Senhor. Não temas, porque Deus é contigo. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. Firme, firme, confia na palavra do Senhor. Ela é a tua segurança, palavra do Senhor. Entenda que o inimigo, o mal, o diabo, só ameaça. Sabe aquela expressão? Cão que late não morde? Cão que late não morde? Então, ele não pode encostar em você. Ele só vai latir, ele vai ameaçar, vai latir, vai fazer, né, de tudo para tirar o seu foco, para deixar você com medo. Mas o seu olhar é no alvo, que é em Jesus. Fixo em Deus e lendo a palavra de Deus, sabendo que ela é a sua confiança. Amém? Quero orar para o Senhor, para você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa. O Senhor é conosco, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel àqueles que são fiéis até o fim, meu Pai. Coloca fé no nosso coração, que a gente possa enfrentar todo tipo de maldade, de ameaça, de palavra de maldição e saber que isso não pega em nós. Que o Senhor é conosco, que o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. A Tua palavra é a nossa segurança. Que possamos nos assegurar na Tua palavra, Senhor. Entender que as ameaças não podem parar a nossa fé que a gente confessa. Em nome de Jesus, assim eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir. Amém.